nosso aniversário. Olha aqui. É de futebol. Que isso? Que isso? Tá. Eu vou mostrar umas coisas que tem, tá? Inclusive isso daqui já é meu. O que é isso? Pulseiras. Aqui, ó, tem muitas diferentes, ó. Ah, vou pegar mais uma. Eu não tenho essa. Tem aqui, ó, uma sacolinha aqui, ó, pra guardar coisa. Tem uns chaveiros aqui, ó. Aqui, ó. E nada mais.